Só um tinha minuto, vinheta, mas eu... só um minuto que tem também a lista de chamadas. Seria interessante já fazer essa lista agora e também no final, só para ver se está todo mundo aí que se inscreveu. Eu Porque depois tem coloco... certificado. Tá, a lista de chamada a gente bota no chat, né? Faz um formuláriozinho, pode ser? Na verdade, eu mandei lá no grupo a lista. Daí tem que ver esse pessoal que se inscreveu. A Carlinha chegou aí, Carla Jarra, minha amiga, querida, tá falando lá de São Bernardo do Campo ou de algum lugar do ABC. Não? É ABC, né? Bora lá, então, pessoal. Vamos começar, então. Vamos lá, vamos iniciar, Lúcio. Faz essa abertura aí, contigo. moleque. Seja Ai, breve. meu Deus do céu, vamos lá, então. Bom, eu estava pegando aqui a frase que tem que ser dita, né? E deixa eu achar ela. Espera. Espera. Ah, sim! Senhoras e senhores, uma boa tarde. Então, começando o nosso 5º encontro de Circo, Arte e Educação para uma Pedagogia do Palhaço. A gente inicia com a mola propulsora de todo esse projeto, que é a própria Pedagogia do Palhaço. Então, o criador dela vai dar essa oficina para vocês. E vale lembrar que esse encontro é fomentado pelo governo do Estado de São Paulo com recursos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, edital PROAC Lab 49/2020 do Governo Federal Brasil. Agradeço a todos por terem aparecido. Se liguem na programação, que está ótima. E vamos que vamos. É contigo, Guerra. Aê, maravilha. Muito obrigado, Lúcio. É isso aí. O Lúcio já falou já que é o 5º encontro de Circo, Arte e Educação para uma Pedagogia do Palhaço. É a primeira online, então é a primeira que podemos receber pessoas aqui em tempo real da Paraíba, do Rio de Janeiro, do ABC e de vários outros lugares que vão chegar aí durante a nossa programação. Serão 11 dias, começando hoje. Vamos até o dia 28, Lúcio? 29, perdão. Até o dia 29. Então, são 11 dias de programação intensa. Hoje vai ter o abertura oficial mais tarde, às 19 horas. Todos aqui já estão convidadíssimos para participar, né? Então, a partir de amanhã já começam os espetáculos, outras oficinas, e é uma programação bem bacana. Então, vou iniciar aqui. Eu já me apresentei. Para quem estiver chegando agora, eu falo de novo. Meu nome é Marco Guerra. Eu sou ator, sou palhaço, né? Sou contador de histórias. Mas eu também sou um intelectual, né? Eu sou acadêmico da Faculdade de Educação, me formei lá em Pedagogia. Lá também eu fiz o meu mestrado em Didática. Eu defendi exatamente a minha dissertação, chamava Por uma Pedagogia do Palhaço, Riso, Corpo Jogador, Transgressão e Inversão. Dessas técnicas eu vou falar ainda daqui a pouco. E atualmente eu estou no doutorado lá. O doutorado é uma continuação do mestrado, chama-se O Arquétipo da Sombra, a Arte e a Educação de Crianças e Adolescentes em Áreas de Vulnerabilidade. Introdução a uma Vida Não Violenta. Então, eu começo aqui com vocês, todos aqui, todas e todos, muito bem-vindos, e vindas. Vou começar dizendo para vocês assim, né? A pedagogia do palhaço, o que é? O que é? Então, a pedagogia do palhaço é, assim, grosso modo, que é uma coisa mais complexa, é um conjunto de metodologias artístico-pedagógicas que tem por objetivo a ampliação e o fortalecimento das capacidades comunicativas dos docentes, dos e das docentes. Então, grosso modo, é isso. Então, esse conjunto de metodologias, eles servem para professores e professoras de qualquer matéria, em qualquer escola, seja essa escola pública ou particular, né, ou privada, em qualquer bairro, qualquer cidade, qualquer estado ou qualquer país, né? É bem complicado falar de pedagogias e dizer assim que a pedagogia do palhaço é eficaz. Não existe uma pedagogia eficaz, porque cada pedagogia demanda um campo social. Por isso existem tantas e tantas pedagogias. Se tivesse uma pedagogia eficaz, não necessitaria existir outras, né? Então, essa é uma das. Então, ela tem uma especificidade, ou algumas especificidades que tem a ver com ela, né? Então, essa pedagogia do palhaço, ela também serve para dividir com pais e mães. Ela é interessante que não serve só para professores e professoras de sala de aula, mas também pais e mães podem aprender, né? E aí ela vai servir para que os pais possam entender melhor
os processos da infância e da adolescência a partir de uma comunicação mais sustentável. Essa comunicação sustentável, a gente coloca ela através da arte, né? Seja qual arte for. Então, na pedagogia do palhaço, não é uma arte do palhaço, mas é do palhaço, porque o palhaço é o mais nu dos artistas. O palhaço, ele é um artista que ele tem essa transgressão que vem dele. Então, através do palhaço, dá para passar por todas as artes. Então, a gente vai ver aqui na minha explanação que pode entrar música, pode entrar... enfim, né, artes plásticas e todas as artes. Todas as artes cabem aqui. O cinema, né? E num terceiro momento, a pedagogia do palhaço também serve para ser dividida com as crianças e com os adolescentes. As crianças e adolescentes também se beneficiam aprendendo sobre a pedagogia do palhaço, propiciando para eles e para elas a visão e a leitura de mundo amplificada, para além das matérias e dos muros da escola, né, que nós sabemos que são lugares engessados. Por isso as crianças e os adolescentes, aliás, as crianças amam, começam amando, depois começam desgostando e vai chegar no ensino médio odiando a escola. Então, para evitar isso, a gente tem que desenvolver situações que vão para além desse lugar físico, né? Então, isso se dá através da fruição das artes híbridas e das artes integradas. Foi o que eu falei agora atrás, a pedagogia do palhaço não é da arte do palhaço, mas de artes híbridas e artes integradas, próprias, né, dessa pedagogia. E buscando com os adolescentes, com as crianças, buscando dessa forma a construção sólida para a verdadeira cidadania. Né? Então, a gente acredita que a educação é a construção de cidadania. E a arte também serve para a construção da cidadania, não servindo para qualquer outra coisa. Né? E aí, uma segunda questão para a gente poder entender mais essa pedagogia do palhaço. Quais são as características da pedagogia do palhaço? Ou o que a compõe? Então, o que compõe essa pedagogia? Vou pôr aqui só um pouquinho meu óculos, que eu estou com algumas anotações aqui, e a minha própria letra eu não entendo. Então, existem as técnicas que são utilizadas em sala de aula. Essas são próprias dos professores e das professoras. Que são basicamente, essas técnicas usadas em sala de aula, são basicamente 4 técnicas de palhaces. Eu vou usar palhaces aqui para ficar num gênero bem tranquilo para todo mundo, né? E também na formação do professor, essas 4 técnicas. Mas eu vou falar primeiramente sobre a formação, quer dizer, existem as 4 técnicas do palhaço, existem as 5 apropriações que os professores têm, além dessas 4 técnicas. Então, eu vou falar primeiramente dessas 5 apropriações artístico-pedagógicas que os educadores, educadoras, professores e professoras vão adquirir antes de usar essas 4 técnicas em sala de aula. Então, o primeiro é o ator, atriz, criador ou criadora. Então, é o ator criador ou a atriz criadora. Né? Segundo, o arteiro ou arteira. O terceiro, o atuador ou atuadora. O quarto é o artivista ou a artivista. E o quinto é o educador para a paz ou a educadora para a paz. Então, eu vou começar aqui pelo primeiro. O ator, atriz, criador ou criadora, é a base do trabalho, né? Então, como isso sai da minha própria vivência, eu tenho que, para mim, a base da minha vivência foi o teatro. O teatro deu a base. O teatro deu a base do corpo, o teatro deu a base da voz, o teatro deu a base da construção de personagem, o teatro deu a base da literatura, ou seja, da dramaturgia, de escrever minhas próprias histórias, de me autodirigir, de poder dirigir outro colega do teatro. Então, essa base eu não posso negar. Depois disso que eu fui aprender o teatro. Então, eu aprendi o teatro, o palhaço. Eu só fui aprender o palhaço num momento de necessidade, já sendo um professor de teatro numa casa de cultura em Itaquera, em São Paulo. Itaquera é um bairro da zona leste de São Paulo, né? Inclusive numa área de vulnerabilidade, é onde eu sempre trabalhei. De lá para cá, do ano 2000 para cá, nunca trabalhei num lugar que fosse num bairro bem bacana, num lugar interessante. Bacana no sentido de classe média ou de classe alta. Sempre trabalhei nas áreas de vulnerabilidade. De lá que eu encontrei os problemas que me levaram a desenvolver esse trabalho. E fui aprendendo que com o palhaço eu conseguia me comunicar melhor, então fui desenvolvendo isso, mas nunca abri mão do trabalho com o teatro.
Então, eu queria explicar aqui, que isso eu vou chamar de o primeiro mergulho, né? Que é aqui que se dá o aprofundamento em interpretação e em literatura. Aí vão me dizer, mas literatura, a dramaturgia? Pode ser. Só que para a pessoa escrever uma dramaturgia, ela também tem que ter uma base literária dela mesma. Ela tem que ler um bocado, tem que ler bons romances, uma literatura clássica, para poder ter cabedal para poder escrever uma dramaturgia. Então, quando eu digo literatura, eu estou dizendo assim, tudo que envolve a literatura, inclusive a dramaturgia. Que eu acho que todo mundo acaba desenvolvendo isso. Mas no trabalho de ator e de atriz, isso é muito imprescindível, né? Então, nesse primeiro mergulho, o professor e a professora atriz, ele ou ela deverá identificar em si próprio ou em si própria as consequências alienantes da globalização e dos processos de individuação para poder repensar o seu trabalho docente através das técnicas e estratégias para o uso crítico das potencialidades e possibilidades de seu corpo, da sua voz, do seu olhar, do seu jogo, visando encontrar novos sentidos para as suas propostas educativas junto às crianças e junto aos adolescentes. Então, nesse primeiro mergulho, já cai essa casca que os professores e professoras têm de estar numa escola e estar trabalhando ali, mas não ter a devida consciência do que se está fazendo ali. Não está ali como um emprego qualquer, recebendo um salário. Não é. Ali estamos trabalhando com material humano. E eu não sei quem está aqui nessa sala, mas na minha experiência desses 21 anos, eu tenho encontrado professores e professoras que estão preocupados com o seu próprio salário e com o seu plano de carreira. Estão preocupados muito em sair logo dali, enfim, e não estão, muitas vezes, observando que aquele trabalho ali é um trabalho que necessita um empenho moral, um empenho ético muito grande para poder trabalhar com aquele público. Porque não podemos só estar ali para passar nossa matéria, estamos ali para, no meu ponto de vista, e dentro da pedagogia do palhaço, transformar. Devemos transformar. Em cada lugar que a gente chega com a pedagogia do palhaço, nós chegamos para transformar aquela realidade. Eu não gosto de usar a palavra empoderamento porque ela já demanda poder. E como a gente não gosta de poder, eu gosto de usar a palavra emancipação. Chegamos ali para emancipar, né? Então eu pensei muito, trabalhei muito com crianças e adolescentes e tenho emancipado essas mentes. Mas eu penso que se eu trabalhar diretamente com professores e professoras, eu posso multiplicar os multiplicadores e não trabalhar somente nos pequenos, né? Então, esse é o primeiro mergulho, então. Eu vou dizendo assim, depois se ficar alguma dúvida, vão desenvolvendo aí alguma pergunta para colocar nesse chat que eu respondo a vocês. Eu vou para o segundo, que seria o segundo mergulho. O segundo mergulho da atriz e do ator, já agora consciente com relação ao que eu disse aqui, da globalização e da alienação própria da individuação que cria esse mundo que eu vou chamar aqui, dessa realidade terrena, porque o mundo ele está vivo, né? Então ele vai mudando, mas nós estamos atualmente numa realidade um pouco caótica, né? Pode-se dizer assim. Se nós não conseguimos se desprender disso e observar com outros olhos, vai ser difícil nós nos tocarmos a nossa própria vida, inclusive enquanto cidadão, cidadã. Avalie, então, ser responsável por outras vidas enquanto educador e educadora, né? Mas no segundo mergulho, a proposta é que a pessoa já esteja consciente do processo alienante, do processo sonífero da globalização. Então, ela consciente disso, o segundo mergulho se dá nas artes plásticas. Aqui, o educador e a educadora vai adquirir repertório de construção. Literalmente, é o que a gente chama de mão na massa. Nós nos atemos na pedagogia do palhaço à aprendizagem de adereços de teatro. Então, quais vão ser os principais? Nós vamos aprender máscaras, nanomáscaras e macromáscaras. Bonecos mamulengos, bonecos anões, bonecos gigantes. Depois vamos aprender a fazer a peruca, chapéus e gravatas. Parece bobo, mas é muito interessante aprender essas coisas, né? Primeiro porque você consegue ter repertório para aquilo que você desenvolve com a sua literatura. Você aprende a contar aquela história, mas você aprende a florear ela com adereços. Porque a partir do boneco e das máscaras, eu estou colocando aqui, mas a partir disso a gente aprende a fazer cenários gigantes.
Eu comecei fazendo bonequinhos pequenininhos, hoje eu faço, por exemplo, construções para um carro alegórico de carnaval, por exemplo, assim, através de esculpir isopor, né? Então, as máscaras aprendem isso. E tem um outro detalhe aqui também que eu queria dizer, que é verdade que existe todo um universo de autoconhecimento no trabalho de confecção de máscaras e bonecos. Quem já participou de confecção de máscaras sabe que a gente passa por processos muito, muito profundos, inclusive da relação com a própria morte, quando a gente faz a máscara do rosto, que tem que tampar e pôr o canudinho no nariz para cair o gesso, é um processo muito, muito profundo de autoconhecimento. Isso a gente faz depois também com as nossas próprias crianças e com os nossos adolescentes, no momento que a gente vai passar para eles um pouco disso. Então, eu queria dizer agora qual seria o terceiro mergulho. Então, o primeiro é o ator, atriz, criador, criadora. O segundo é o arteiro, arteira. O terceiro é o atuador e a atuadora. Existem alguns outros conceitos para atuador e atuadora, né? Por exemplo, existe os atuadores de Porto Alegre, que é o Ó Nós Aqui Travês, que eles se colocam como os atores do grupo, são todos atuadores. O atuador no processo da pedagogia do palhaço, que é o terceiro mergulho, é o encontro com o palhaço pessoal. Então, o palhaço pessoal só vai chegar depois que a pessoa tenha dominado o trabalho do teatro, que ele tenha dominado o trabalho das artes plásticas, e agora vai entrar um encontro com o palhaço ou com a palhaça. Vamos deixar aqui como palhace. O palhaço pessoal. Então, esse processo aqui é o mais penoso, talvez, o mais doloroso, porque é um mergulho na nossa sombra, e de alguma forma na sombra pessoal, e de alguma forma na sombra coletiva também. Eu não sei se alguém aqui já fez algum estudo de palhaço, mas eu pesquiso ele há 21 anos, mas quando as pessoas participam de uma oficina de teatro, as pessoas falam, você vai ter que encontrar o seu próprio palhaço, ou encontrar a sua própria palhaça, ou encontrar o seu próprio palhaço. Mas onde que encontra? Na nossa sombra pessoal. Nós temos que fazer um mergulho dentro do mais profundo da nossa... para lá do ego, né? Atrás do ego, nós vamos entrar na sombra, que é um arquétipo, e lá nós vamos encontrar os nossos defeitos, as coisas que mais nós abominamos, né? Aquelas coisas que a gente esconde da sociedade e de alguma forma esconde de nós mesmos, mas que aparecem em momentos delicados, por exemplo, numa piada aparece quando a gente toma um drink, quem gosta de beber de repente aparece, ali aparecem os preconceitos, aparecem as mazelas do que é a pessoa, né? Tá atrás da máscara, inclusive, atrás da persona que a gente cria para viver em sociedade. Então nós temos que mergulhar atrás dessa persona e entrar na sombra, e de lá nós tiramos esse palhaço. E muitas vezes esse palhaço vem muito sujo. E vem tão sujo que tem pessoas que preferem não limpar ele, preferem usar ele sujo mesmo. E aí entram os bufões. Os bufões são palhaços também, mas são palhaços bufões, que são escatológicos, são sexuais, muitas vezes eles são, como chama? Blasfemos. Então, o bufão, em primeiro lugar, já não vai gostar de criança. Ele não gosta de criança. Muitas vezes ele é homofóbico, ele pode ser machista, ele pode ser misógino, enfim. Isso, e se for mulher também, vai sair ali coisas, né? Então, existe ali uma lapidação. Só que, assim, eu queria falar primeiro do processo. O processo de ir lá buscar é um processo doloroso, mas, porém, ele é um processo curativo, porque ele é um processo de autoconhecimento também. É um processo aí de psicologia analítica, né? Claro que é interessante que a pessoa tenha com ela um mestre de palhaço, que vai trabalhar junto, para que a pessoa não se perca nesse processo aí, não se machuque e não consiga se curar, né? Então, a partir do momento que a pessoa tem o palhaço, a palhaça dela, dentro desse processo, compreendendo toda essa situação dolorosa, essa situação de buscar no âmago, na sombra, mas quando esse palhaço, essa palhaça, esse palhaço sair, ele vai ser... Esse educador agora pode ser chamado de um curador ferido. Curador ferido é aquele que Jung fala, né? Que ele se feriu, mas ele se curou. E ele sabe o caminho para ajudar a curar os outros. E se a gente vê os adolescentes, para quem trabalha com adolescentes que nem eu, o adolescente ele está sempre ferido. O adolescente está sempre buscando um ombro. O adolescente está sempre buscando alguém que possa dialogar com ele. Porque pouquíssimos, talvez nenhum profissional saiba dialogar com o adolescente. Os professores mesmo de ensino médio, eu conheço nem 5% que goste de adolescente, que goste de lidar. Lida porque é a profissão, e escolheu aquela profissão pensando assim, foi a mais fácil.
mas não para pensar que ele tem que transformar vidas, que ele tem que compreender aquelas pessoas que estão ali com ele. Então, nós temos um baita de um gap na nossa sociedade de profissionais que poderíamos formar profissionais que poderiam entender a infância, a partir disso que eu estou falando aqui, ó, do curador ferido. Porque nós, adultos, já fomos adolescentes. O adolescente nunca foi adulto. O que o adolescente precisa é buscar a própria criança dele para se sentir bem. Mas para isso ele precisa de um professor, um educador, né? Vamos mudar aqui. Existe o professor e o educador, né? O educador detém a autoridade e o conhecimento. E o professor só detém o conhecimento. Ele não detém a autoridade. Essa autoridade moral de poder fazer o adolescente saber, ó, você só tem a criança. Deixe de odiar a sua criança. Aceite-a. Então, necessita desse profissional. Então, a partir do momento desse curador ferido, gente, nós teremos sempre um grande companheiro ou companheira junto com a gente. Quando a pessoa experimentou e buscou seu palhaço, sua palhaça, é um segundo eu. É um segundo eu que existe ali. Claro que nós temos vários eus, mas é um eu que você escolheu trazer do seu lado. Seria o Sancho Panza do Dom Quixote. Você é o louco Dom Quixote ali, mas você tem sempre o seu Sancho Panza, que ele é ridículo, mas ao mesmo tempo ele é conselheiro. Ele é ridículo, ele é digno de riso, mas ele é conselheiro, ele é companheiro, ele está do lado. E também o nosso palhaço é a nossa arma, mas é também o nosso escudo. E é também o nosso melhor. Por mais que seja o ridículo, mas se a gente vê o quanto tem de ridículo na sociedade, quando a gente assume um ridículo na gente, nós estamos dando um chega para lá nesse processo de status quo, né? Então, a partir daqui, que chegou no terceiro mergulho do atuador, quando sai, nunca mais sentiremos solidão. Não sentiremos mais também medo de situação ou medo de lugar. Porque nós teremos o palhaço, a palhaça e teremos o riso. O riso é a arma do palhaço. O riso, vamos entrar nele, que ele é uma das técnicas. Daqui a pouco eu vou falar só do riso. Vamos entrar aqui agora no nosso quarto mergulho. Vou tomar um pouquinho de água aqui que eu falo bem. Se eu estiver falando muito rápido também, eu peço que vocês me ajudem, tá bom? Se eu estiver falando muito, enrolando as palavras. Vou aproveitar essa pausa aqui. Eu mandei a lista de presença aqui no chat, então quem identificar seu nome, por favor, dá um ok. E caso o seu nome também não esteja na lista de presença, nos avisem, por favor, porque vai gerar o certificado, né? Então é só para quem está presente real. Deixa eu fazer uma pergunta, Guerra. Tá Legal, rolando um grupo de WhatsApp, tem como colocar gente que não recebeu o link da inscrição? Isso a Pri que vai te responder. Como é, Pri? Não tem grupo de WhatsApp, a gente mandou por e-mail para quem se inscreveu, mas caso quem não se inscreveu, pode colocar aí seu nome completo e o e-mail, que a gente manda um e-mail. Obrigado. Maravilha. Então, vamos lá. Aqui nesse quarto mergulho, que é o mergulho do artivista, artivista já é uma palavra que ela é genérica, né? Ela é tanto masculina quanto feminina, né? Ou artivista ou a artivista. É aqui nesse mergulho que o educador ou a educadora compreende que todos os seus atos são políticos. É aqui que ela entende que seus atos, sendo artísticos ou sendo pedagógicos, vão ser sempre políticos. Porque tem muita gente que foge dessa ideia de política e tudo mais. Aqui eu não estou falando nada de partidarismo nem nada, estou falando da ação. A ação. Basta você ler um pouco de Bertolt Brecht, você vai ver que nós somos seres políticos. Porque é da política que surge tudo que muda no mundo. E o mundo só pode mudar uma revolução se nós compreendemos a situação política, né? Então, aqui, nós entendemos por que os governos têm medo da arte e têm medo da educação. Vocês querem um exemplo disso? Vocês veem, todo mundo que é professor aqui percebe o sucateamento da sua escola, o sucateamento da educação como um todo, o sucateamento da formação da carreira do professor, do educador, né? Para fazer as pessoas fugirem dessa carreira, não querer fazer isso. Ou quando a escola não tem material, quem trabalha em escola pública sabe que o material é de terceira, de quarta, de quinta qualidade, porque as pessoas têm medo das pessoas quando elas estão... Porque a educação emancipa, e a arte emancipa. E quando a educação vira arte, que é o processo da pedagogia do palhaço, é educação-arte, não é arte-educação. Porque a arte-educação
pelas palavras da Ana May Barbosa, você ensina arte. Então, você é professora de dança, a Adriana talvez seja professora de música. Então, você vai ensinar a sua música de um jeito, você cria uma didática, uma pedagogia para ensinar arte. Aqui não. É você ensinar mesmo, você ser professor de matérias, só que a arte é a sua carta na manga todos os dias. Então, você é um artista além de ser o professor, ou a professora, ou educador, educadora. Então, aqui nesse quarto mergulho, nós entendemos o nosso trabalho como missão. E aqui eu não estou falando de missão religiosa ou coisa do tipo. Não estou entrando nesse mérito, porque para mim, para a pedagogia do palhaço, a educação vai ser sempre laica. Mas eu digo missão de você assumir o que você está fazendo no mundo. Assumir o que você está fazendo no planeta. Você abrir os olhos e falar, ó, é isso que eu estou fazendo. Porque, ó, eu vou dar um exemplo aqui. Eu já encontrei, como palhaço, visitador, em asilos ou em presídios. Eu gosto desses lugares. Faz tempo que eu não faço, mas quando eu faço, eu gosto muito desses lugares. Não gosto de ir lá onde estão as crianças pequenas, porque tem bastante gente lá cuidando delas, mas eu penso muito nos lugares onde não tem ninguém mesmo, sabe? É no presídio, no asilo. E já encontrei professores e professoras em férias querendo fazer isso também. E aí eu pergunto, por que você está fazendo? Por que você quer fazer isso? Ah, porque eu quero tirar um pouco a cabeça daquele lugar onde eu estou, e eu quero fazer um trabalho voluntário, então eu queria poder fazer isso. Poxa, mas você tem o seu trabalho todos os dias lá, por que você não faz isso que você quer fazer aqui, não faz lá? Não, lá com aqueles capetinhos eu não aguento. E não sei o que. Aí eu falo, mano, essa pessoa tá perdida com relação ao que ela assumiu para a vida dela, né? O que ela tá buscando, né? Então, aqui, eu acho que a pessoa tem que compreender aquele trabalho que ela está fazendo ali, ou se não, mude de profissão, porque nós temos tempo e temos direito de escolha. É aqui a gente está falando de liberdade, de poder procurar uma outra coisa. Ó, eu quero ser artista plástico, eu quero pintar, eu quero ser arquiteto, eu quero desenhar pontes, eu quero desenhar prédios, ou eu quero ser um explorador de cavernas, eu quero ser ornitólogo, eu quero ver os pássaros. Olha, tudo é maravilhoso. Tudo é necessário no planeta, todas as profissões. Mas se você está nessa, você tem que levantar a cabeça e dizer, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que libertar essas crianças e adolescentes. Porque, além de tudo, temos ainda, que eu nem entrei na questão, que é a sombra dentro desse material que a gente está falando agora, que é a internet agora. A internet, a darknet, a deep web, tomando conta de tudo. E as crianças estão nesse mergulho também. Nós temos que resgatar isso. Então, temos que ter uma educação muito mais lúdica, uma educação que seja maravilhosa, que nem uma série da Netflix. A minha aula é que nem uma série. As pessoas querem o próximo capítulo, tem que querer isso, tem que ter esse engajamento. Se não tiver esse engajamento, você está perdendo, você já entrou no jogo perdendo. Que inveja, viu? Né, Adriana? Então, ó, aqui temos que entender a palavra artivismo. Artivismo é arte com ativismo. É arte política e educação política. Porque nós temos um baita de um inimigo contra a gente, que é o governo. Todo mundo está dando aula, está trabalhando para o governo, e o governo está o tempo todo tentando sucatear. Se você for no jogo deles, você vai só se afundar e fazer o feijão com arroz lá todo dia. Você tem que dar um jeito de tá passando suas coisas ali. Passando a sua boiada. Cada um tem que passar a sua boiada, senão, tá ferrado. Então, e outra, o campo da revolução é a escola. Se nós não compreendermos isso, que o campo da revolução é a escola, e que os professores e professoras, eles têm o material da revolução na mão. Eles podem, nós aqui podemos fazer a revolução, que é lá que vai se dar a mudança. A gente não vai fazer a mudança a partir do momento que a gente aceita a migalha que o Estado dá, né, o planinho de carreira que todo mundo fala, sai disso, sai desse medo, vai para as cabeças e emancipa essas mentes. É isso? Sim. Eu estou um pouco empolgado, gente. E eu gosto, porque eu sou apaixonado. Então vamos lá, vamos para o quinto mergulho. O quinto mergulho chama-se Educadora para a Paz. Então, e o processo é cumulativo, tá? Então, vem o primeiro mergulho, que vai culminar no segundo, no terceiro, no quarto, que é o artivista, né? Então, é o ator, atriz, criadora, depois o arteira, depois a atuadora, a artivista, vai cumulando aquelas coisas. E, por último, culmina nesse aqui, termina na educadora para a paz. E o quinto mergulho é a união de todo o aprendizado. Aqui que junta a amálgama de tudo. E é o entendimento pessoal do sentido da arte da educação. Aqui dá realmente a compreensão
qual é o sentido da arte, qual é o sentido da educação. Ó, todo mundo sabe que o artista e a artista no mundo, eles têm um ego grande, eles têm uma coisa muito assim de, chega e tem aquela coisa da arte. Mas isso, na verdade, é o processo do véu também. É o processo, de alguma forma, do efeito soporífero, do efeito sonífero que existe nas coisas. Então, a gente tem que entender que a arte ela não está para isso. A arte não está para o gozo lacaniano, para o gozo pessoal, do dinheiro, da boa comida, do bom companheiro do lado, sabe? Ou a mulher ganhar o cara mais bonito, ou o artista ganhar a mulher mais bonita no lugar. Não é isso. Não é isso. É saber o quanto a sua arte pode transformar o planeta no momento que você está nele. Nós temos uma vida, nós sabemos já que a vida é transitória e que ela é rápida, né? Eu tô com 50 anos hoje, eu só fecho o olho assim, eu já lembro quando eu tinha 20, é muito rápido, muito, muito veloz. Então, se a gente for perdendo o nosso tempo com essa enganação que existe por trás dos fenômenos, nós nos perdemos. E aí perde toda a oportunidade de ter feito uma coisa legal no planeta, de ter feito uma coisa bacana. Então, esse entendimento pessoal do sentido último da arte da educação entra aqui no Educador para a Paz. E aqui existe uma arte última que a gente aprende, que é exatamente a contação de histórias, é a matéria desse 5º mergulho. É a pessoa desenvolver a técnica da contação de histórias. E a contação de histórias é isso que eu estou fazendo com vocês agora. Eu acho que está gostoso estar ouvindo aqui, e o que eu estou fazendo é contando uma história, né? Mas eu domino algumas histórias, conto histórias, mas eu conto sempre assim, sem objeto, sem nada, trabalhando com o imaginário de cada um. E na contação de histórias que nós conseguimos agregar. Eu lembro quando eu trabalhei na Fundação Casa, eu trabalhei 4 vezes, num intervalo de 10 anos. E no começo era a FEBEM, que a FEBEM era cheio de rebeliões, o bicho pegava lá e aconteciam rebeliões 50 vezes por ano. Então era mó perigoso o educador estar lá e ser pego também e ir para cima do telhado com a naifa no pescoço. A naifa é a faquinha deles, né? Nunca aconteceu comigo, mas teve muitos amigos muito próximos que aconteceu de ter que ir para o telhado. E eu descobri que o que fazia esses jovens se acalmar, eu achava até então que contação de histórias era coisa só para criança e para a hora de dormir. Mas eu descobri que a contação de histórias acalmava os adolescentes mais perigosos. Eles ficavam dóceis e a criança deles voltava, eles colocavam o dedo na boca, enfiavam a orelha, eles faziam um negócio com a orelha assim, ó, enfiavam a orelha dentro do buraco assim, ó, e chupava o dedo e colocava a camisa por cima das pernas, aí parecia um monte de bebê assim, ó. Dava um retorno tão grande. E aí eu só anotava, né? Eu não sabia o que estava acontecendo. Somente depois de ler muito Jung, tá trabalhando com essa questão da sombra, eu retomo e lembro, e agora eu posso saber o que acontecia ali. Acontecia um processo psicológico nessas crianças, que elas entravam dentro da sua sombra, de algum lugar, e vinha aquela infância perdida, aquela infância jogada fora, aparecia ali. E aí eu descobri o poder da contação de histórias. Ela é maravilhosa, ela é muito boa, todo mundo, né? Claro que existem histórias muito ruins, histórias muito machistas, histórias muito opressoras, mas para isso que tem aquele dito: cada um que conta um conto muda um ponto. Pega a sua história e retransforme ela, trabalhe ela, modifique os mitos, modifique os arquétipos e tenha um final transformador nela. É isso que eu faço com as minhas histórias, para que elas possam ser palatáveis, agradáveis e transformadoras, né? Então, aqui nós aprendemos nesse 5º mergulho que que uma aula é um encontro inefável. Cada aula, não temos que observar como uma aula, mas como um encontro. E igual aquele encontro não vai ter outro igual. E aquele encontro nós temos que dar o nosso melhor e receber o melhor também. Porque a pessoa lembra do encontro. Eu vou dar um exemplo para vocês vão saber, ó. Aqui, ó, vamos pegar aqui, qualquer um de vocês. Pensem numa aula que você teve lá na 5ª série, uma aula de geografia. Você não vai lembrar nada às vezes. Mas se o professor dividiu alguma coisa da vida dele, ou a professora dividiu, contou que um dia ele estava na roça, quando ele morava lá, e um bicho subiu por dentro da calça e picou ele, aquilo você não vai esquecer nunca mais.
Pode passar 60 anos, você vai lembrar quando a professora dividiu um pouquinho da sua vida. E aí sim você vai lembrar do encontro. Você não vai lembrar da aula nem da matéria. Então, os professores têm que saber isso. A matéria não vai ficar na cabeça do aluno, sabe? Mas a divisão da vida vai ficar para sempre. Então, nós temos que saber sempre isso, que é um encontro inefável, que não dá para explicar. O inefável é isso. É aquilo que a mente consciente não explica, mas que a alma sente. E a alma vai lembrar. E aí, agora, nesse momento, estamos aqui às 16h50, começou bem mais tarde esse negócio aqui, né? E essas pessoas que estão streamando aqui por trás vão saber que precisamos de mais um tempo. Eu queria abrir agora aqui para perguntas e seguir para a segunda parte e falar sobre as 4 técnicas de palhaço em sala de aula. Porque foram 5 técnicas, agora mandar mais 4 vai misturar a cabeça de vocês. Então, vamos abrir agora para as perguntas aqui. Pode ser no chat. Alguém está cuidando do chat para mim? Vou olhar o chat, peraí. Ó, tem várias perguntas aqui, eu acho. Parece, né? Tá aí, essa é a minha situação. Sou professora de física. Só com arte para conseguir. É isso mesmo. É isso mesmo. Adriana, né? Você que falou, Adriana? Você é professora de educação física? Então, é isso. Então, física é corpo. Corpo é arte. Pior, querida, eu sou de física mesmo, aquela que você não quer estudar. Sei. Essa daí. Mas física é maravilhoso. Física é maravilhoso. É Só você lindo. pegar e colocar uma pitadinha de física quântica nela, que você vai ver que vai ficar maravilhoso. Vai ficar muito bom. É lindo. Então, tem que ter arte, porque física é arte. Física é arte. As situações que a física proporciona, elas são maravilhosas, né? Então, tem que pegar um pouco de assistir um pouco do Bickman. O Bickman, ele sabia tudo de uma ótima aula de física. Você assistiu esse já, o Mundo de Bickman, Adriana? Não. Esse é da minha época, Guerra. Não perdia Mas ele um. tá por aí. O Bickman era maravilhoso, porque ele dava aula tudo isso aí, ele explicava as coisas por trás, ele utilizava um monte de exemplos, né? Enfim. Olha só, no chat não tem outras considerações ali, só tem a lista de presença mesmo do pessoal. Mas quem quiser falar um pouco aqui, ó, a Adriana falou um pouco, o Guga quiser falar, a Carla quiser falar, a Suelen tá aí, ó. Pode levantar a mãozinha. Ai, seria muito bom ver o rostinho de vocês, né? E no finalzinho, tá, Guerra? Se tu puder fazer um print da tela aí para a gente registrar, tá? Não esqueçam. Fazer uma fotinho da turma. Oiê, pode falar? Pode, pois não. Eu queria saber como é que, se a pedagogia do palhaço, como é que ela pensa a avaliação, como funciona? A variação, como assim? Qual a variação? Avaliação, prova, erro. Sei. Perdão, você falou avaliação, eu entendi variação, de variações. Não, sim, avaliação. Avaliação, gente, para mim, como pedagogo, eu sou super contra a avaliação. A avaliação se dá no dia a dia. A avaliação se dá no olho a olho. Quando você olha para o seu aluno, para a sua aluna, você sabe quando eles estão entendendo. Eu acho que tem que pôr isso num papel. Isso como chama, tem a ver com o próprio dogma. O dogma que o Estado que te coloca, a escola te coloca, e você vai ter que fazer de algum momento, você não tem como fugir disso. Mas você pode explicar para os seus alunos o que você acha daquilo. Você diz a eles, não é isso que vai dizer para mim o quanto você sabe ou deixa de saber. Mas a avaliação obrigatória eu vou ter que passar. Mas só que em troca da avaliação eu vou contar uma história para vocês, eu vou dar uma história, eu vou fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu como professor de teatro, porque assim, eu sou pedagogo, mas até hoje eu ainda não prestei concurso para dar aula na alfabetização. Esses 21 anos meus aqui, eu estou na educação não formal. Então, eu sou professor de teatro, professor de circo. Então, a avaliação para mim é quanto que a pessoa está interpretando, quanto que ela já está fazendo graça como palhaço, qual técnica ela domina, porque é visível, né? Isso é visível na arte. Agora, dentro da escola, nas matérias, as avaliações elas são obrigatórias, vão ter que acontecer, mas é importante que as crianças saibam e os adolescentes que não é aquilo que vai mostrar o quanto ela sabe, não é aquilo ali que vai definir ela, não. Queria falar também. E aí, Guerra? Não. Você tá, meu irmão? Primeiro, parabenizar esse encontro que está sendo assim incrível. É muito bom ver alguém que é apaixonado pelo que faz
e faz com muito vinco e muito amor, né? Parabéns, irmão. Obrigado. Essa revolução que você traz assim para a educação é incrível. Eu dei aula também, né, no terceiro setor, né, em casas de acolhida, e essas crianças são muito violentas, são muito sofridas, e sempre tem um adolescente que é o cabeça, né, o cara que coordena o lugar, digamos, né, digamos, o que seja mais violento, que coordena a situação, né? E todo mundo chegava e falava, não entra no quarto. Eu dava aula de palhaço também, né? Não entra no quarto desse cara, que esse cara vai bater em você. Não sei o que. Ah, mas não tive dúvida. Me vesti de palhaço, meti o pé na porta. Ah, bom dia! Ah, não sei o quê. Ele ficou de uma tal forma, assim, embriagado com essa potência do palhaço, que ele falou, mano, eu quero fazer essa aula. Ele não participava de nada. Ele falou, eu quero fazer essa aula. Ele virou um dos melhores palhaços que eu já dei aula na minha vida. Entendeu? Ele pegou aquele poder que ele tinha de sucumbir às pessoas violentas e transformou numa capacidade de fazer os outros rirem. Ele percebeu que ele tinha carisma, que ele tinha poder, um poder diferente do poder violento. Entendeu? Então, isso que é essa transformação social que você traz, que eu acho que todo artista tem que ter na base da formação dele, né? Como um processo de briga social, uma luta social. Obrigado, velho. Tá sendo incrível aí suas palavras, esse processo seu. Eu conheço você há muito tempo, pago sapo pra vocês, tá ligado? Há muitos anos. E obrigado por dividir com a gente aí essa sabedoria toda, irmão. Ah, eu que agradeço, Guga. É o seguinte, é isso aí, ó. Quando a gente pode levar a pedagogia do palhaço diretamente para os alunos, acontece o que o Guga está citando aí. Depois, quem puder entrar, eu tenho um canal no YouTube, né? No meu canal tem um mini documentário que foi feito na USP sobre a pedagogia do palhaço na FEBEM, na época da FEBEM. E mostra o depoimento dos alunos falando o que transformou para eles ter o encontro com o seu próprio palhaço. Como aquilo pôde mostrar para ele um outro mundo para além do crime, porque os meninos, eles acham que eles falam assim, eles têm o maior orgulho de falar assim, não, o negócio é roubar mesmo, é roubar. Então, eles não têm uma vivência moral, eles não participaram de nenhuma vivência de entender a questão da moralidade, de não... Porque para eles, para roubar, pode matar também, pode matar. Então, eles estão completamente perdidos em relação a um contrato social mesmo. Então, colocar preso é muito fácil, né? E é horrível, porque não vai modificar aquele adolescente, não vai modificar nada, ele vai só ficar mais revoltado. E às vezes uma vivência de palhaço faz ele ver um outro lado do mundo, né? Então eu tive vários assim, vários que conseguiram ter essa visão e hoje são cidadãos, né? Que eu falo que é a construção da cidadania que é o objetivo final. Pois é. Só falar mais uma coisinha. E essas pessoas são tão não vistas, né? Elas são tão execradas pela sociedade que quando você põe uma maquiagem nela, uma roupa bonita nela, ela se sente olhada e vivenciada como parte da sociedade, ela começa a se encontrar. Ela começa a ter o valor próprio, porque ela sempre foi excluída. Quando ela vai num ambiente de cuidar, para brincar com uma criança, brincar num asilo, ela vê que ela também é uma cuidadora, que ela é também uma transformadora do amor que ela tem dentro dela, né? É essa a capacidade da pedagogia, né? Isso mesmo, isso aí mesmo. Acontecia uma curiosidade muito interessante, aconteceu comigo algumas vezes, e na época eu não sabia o que era, E hoje eu posso dizer o que era. Era assim, né? Na FEBEM, nas primeiras aulas de palhaço, os meninos trabalhavam palhaço, mas eles só iam pintar o rosto no dia da apresentação. Então eles ficaram alguns meses aprendendo técnicas de palhaço, aprendendo as reprises clássicas de palhaço de circo, e quando foram para a apresentação, eu maquiei esses meninos todos, né? Maquiei de branco, utilizei as cores do palhaço, que é o branco, o preto e o vermelho. E aí, quando acabou a apresentação, que eu fui pro camarim com eles, para poder limpar o rosto, nenhum deles queria limpar o rosto. Eles não queriam limpar o rosto e queriam ficar o dia inteiro com a cara pintada. E aí, no outro dia, eu fui trabalhar, tinha um menino que não tinha limpado a cara ainda. E eu falei, por que você não limpou a cara? Ah, não sei, senhor, não sei. Eu senti que é tão gostoso ser palhaço que eu vivia ser uma outra pessoa, então eu não quero limpar o rosto. Aí eu falei, poxa, isso aí tem a ver com o ego, esse ego do artista, é o ego do que ele está experimentando, o ego do artista. E muitos anos depois foi que eu descobri que, na verdade, ele está vivenciando o selfie, alguma coisa dele, da sombra ainda, que ele não mergulhou, mas ele já está pintando o rosto, ele está vivenciando um lado puro que ele não sabia que tinha. Que até então ele só pensava em crime e de repente ele está com o rosto pintado, ele se sente uma coisa angelical e ele não quer acabar aquilo. Era isso, né? Enfim, né? Queria ouvir algumas outras pessoas aí, senão eu vou mandar a segunda parte e a gente conversa um pouco mais. A Suelen quer falar.
Opa, Sueli, pois não, Sueli. Queria dizer que é muito rico, né? Tudo que tu tá falando, todo mundo. O que eu ia falar? Que eu até esqueci. Mas é o seguinte, também passei por alguns. Também sou arte educadora há um tempo já, passei por algumas coisas, principalmente aqui na Paraíba interior, né? Mas o que me pegou muito na tua fala, que eu achei interessante, é o seguinte: eu hoje sou mãe, né? Tenho uma filha. E não foi muito automático, assim, eu estar fazendo minhas coisas, né, de palhaçaria, até por conta da pandemia também, dentro de casa, e ela visualizar e querer também fazer. Mas aí eu vi uma diferença entre eu passar meu conhecimento para alunos que não são meus filhos, né, assim, e fazer algo com ela, que é minha filha, por exemplo. Então, minha palhaça, né, ela fica... Eu tentei fazer um número com ela, mas a minha palhaça, eu não conseguia ficar à vontade, ao passo de deixar a coisa fluir, porque eu estava ali sempre a mãe dela, entendeu? E você falou, né, como é interessante isso da pedagogia do palhaço também servir para a gente, como pais, utilizar tanto para a educação quanto para... Eu entendi assim, né? Tanto para também fazer números pelo menos eu, né? Com a minha filha. E uma coisa que nessa minha experiência que aconteceu foi que ela não falava. Ela tem um déficit da fala muito grande, e depois que a gente começou a fazer esse tipo de coisa, ela disparou, não para de falar agora. Eu já não aguento mais. Hoje ela já falou uns 500 mães, que eu já não aguento mais. Mas essa coisa interessante assim que eu percebi, né, do educar para o outro, e a gente sabe muito o limite, né, até onde vai, e o educar para os nossos, né? Não sei se eu consigo ser entendida. Não que os nossos alunos não sejam nossos alunos também, né? Mas eu acho que quando é uma coisa mais íntima, a gente fica, eu pelo menos fiquei, né, mais receosa. Isso foi um dos motivos no quais eu me inscrevi na oficina, para tentar entender um pouco sobre essa coisa. E outra coisa que eu queria perguntar era se esse material, tudo que você vem falando, se ele não pode ser enviado para a gente em PDF, alguma coisa assim, porque é muito rico, é muito assim, interessante. Maravilha, Adriana. Vou responder a segunda questão. Em primeiro lugar, essa aula vai ficar gravada e ela vai ficar no canal. Vai ficar no canal do Secusp no YouTube. Então, sempre quando você quiser assistir de novo, você pode assistir. Aí você vai poder anotar alguma coisa que você não pegou agora, que foi falado muito en passant, né? E depois você pode também, no meu canal no YouTube, tem algumas outras coisas lá, né? E agora eu vou passar a segunda parte. E na segunda parte eu vou falar sobre as técnicas. Eu vou falar também de um curso meu que eu vou estar lançando agora nos próximos meses. Vou estar lançando um curso meu que também vocês podem estar acessando, tá bom? Com a sua primeira questão, eu queria dizer uma coisa que é assim: sempre foi e sempre vai ser diferente de ser pai e mãe, de ser educador e educadora. Muitas vezes o pai e a mãe não conseguem ser o educador e educadora do seu filho, a não ser enquanto pai ou mãe, que são aquelas coisas mesmo de pai e mãe que a gente coloca. A autoridade de pai e de mãe é diferente da autoridade de educador e educadora, né? Por exemplo, e cabe muito bem, por exemplo, quando a pessoa vai fazer psicologia achando que vai se autopsicologizar. Não tem como. Então, sempre você vai precisar de um outro profissional. Então, quando nós somos pais, nós necessitamos que outro educador ou outra educadora venha fazer essa função, porque aquela autoridade vai ser diferente para eles, porque os filhos tendem a peitar os pais, né, mais rápido do que peita um educador ou uma educadora, né? Então, agora com relação à sua arte é diferente. Uma coisa é você ser mãe, outra coisa é assim, você é palhaça. Quando você vai se apresentar, o mais legal é você deixar sua filha te assistir primeiro. Ela vai te ver, ela vai observar, porque eles tendem a falar que eles são também, mas mais por causa da questão da admiração do pai e da mãe, então eles querem dizer que vão fazer a mesma profissão. Mas na hora de fazer, às vezes eles arregam, eles não fazem.
Então é interessante que eles vejam, eles participem. Quando você for com a sua trupe em algum lugar, leva, põe no meio da plateia, assiste ali, fica ali, ou ajuda na maquiagem, faz isso e tal. E aí, naturalmente, se for mesmo do interesse deles, da vocação, eles vão buscar esse caminho, né? Eu tenho uma filha minha que ela foi assumir o trabalho dela de palhaça agora, aos 25 anos. Até então, ela estudou psicologia, não quis, parou. Aí estava um pouco perdida, está vivendo uma vida agora um pouco ateia, está negando as coisas, né? Mas assumiu, de repente, a palhaçaria e assumiu, não querendo falar que é minha filha, porque eu moro numa cidade que as pessoas me conhecem, então foi buscar o jeito dela fazer. E o jeito dela está muito interessante, muito, como posso dizer assim, é muito pessoal, uma pesquisa muito original, essa que é a palavra, original. E aí eu tenho ouvido falar dela, né? O pessoal elogia tudo, eu não fico falando, minha filha, mas no fundo eu estou orgulhoso, né? Estou bem orgulhoso com isso. Mas em nenhum momento eu fiquei falando o que tinha que fazer, nem nada, porque, né? Eu penso assim, né? Que vai acontecer. Importante, que nem eu digo, o importante é ser um bom cidadão, uma boa cidadã. A profissão não é o principal aqui. Maravilha? Então, eu vou seguir aqui agora e vou falar... Suelen, tudo bem que eu falei? Você acha que... Então, tá. Então, eu vou seguir agora falando das 4 técnicas. Renata, tudo bem, Renata? Oi, começou às 4 ou começou agora? Começou às 4h15. Ah, tá, porque eu não recebi o link, eu liguei na Faculdade de Educação e eles me mandaram agora só. Ah, que pena, Renata. De qualquer forma, você entrou agora, você é muito bem-vinda, mas vai ficar gravado isso aqui. Depois você pode assistir no canal para você pegar o que você perdeu. Ah, vai ficar gravado? Ah, tá. Vai ficar gravado. Fique com a gente agora, você é muito bem-vinda. Eu peço desculpas em nome do grupo e do grupo todo que está organizando, porque nós tivemos alguns problemas com relação à organização da Faculdade de Educação também. A Faculdade de Educação avisou a gente perto da hora de começar que nós que tínhamos que criar a sala e mandar o link para eles mandarem para o e-mail das pessoas. E a gente tinha entendido até hoje que eles que iam criar esse link e iam mandar já. Então ficou um pouco de uma comunicação insustentável. É disso que eu estou falando hoje aqui. Quando a comunicação é insustentável, acontece isso, né? Mas vamos lá. Então estamos na segunda parte agora. Eu vou falar das 4 técnicas de palhaço para sala de aula, né? Para quem vai estar trabalhando lá. Então, a primeira técnica é... Alguém tem alguma dica de qual seria a primeira técnica do palhaço? É simples, né, Renan? Fala aí. Silêncio? Não sei. O riso. O riso, logo. Exato. O riso é a primeira técnica para trabalhar em sala de aula. Porque é o seguinte, ó, o riso é o principal alimento do palhaço. E também é o principal alimento da pedagogia do palhaço. Mas acontece que o riso ele é um fenômeno muito delicado. E se a gente for parar para pensar historicamente, o riso ele é proibido em escolas. O riso é proibido. Tanto quando eu cheguei na USP com essa pesquisa, uma professora da USP falou para mim, falou, o professor ou a professora que mostra os dentes em sala de aula está pedindo para os alunos quebrar. Falou isso. E eu fiquei indignado. Eu falei, professora, você está falando isso mesmo? Eu falei, é verdade. Professora não mostra os dentes em sala de aula, não. Professora tem que ter autoridade. Para eles, a autoridade, muitas vezes, é autoritarismo. E eu não sou contra o autoritarismo. E todos nós aqui somos contra o autoritarismo. Só que, muitas vezes, nós reproduzimos o autoritarismo sem querer. Nós reproduzimos. Com os nossos filhos também, Suelen. Quando nós vamos trabalhar com nossos filhos, só que ninguém nunca ensinou que a gente não deve dar um tapão, que nem nosso pai, nossa mãe deu na gente, ou botou de castigo. A gente é contra, mas em determinado momento fala, não, vou ter que fazer. Vou ter que fazer. Por quê? Porque a reprodução é o que está trabalhando na nossa cabeça. Acabamos reproduzindo. E a gente só deixa de reproduzir quando a gente faz aquele que eu falei da sombra. Desce no mergulho mesmo e vai tirar tudo e falar, ó, eu não vou fazer mais nada disso nos meus processos. Nos meus processos não tem mais isso. E aí nós temos que assumir isso. Porque senão a gente vai acabar fazendo. Sem querer, a gente reproduz. Então o riso é um fenômeno muito delicado. E eu vou explicar por que a escola nunca aceitou o riso. A escola nunca aceitou o riso, primeiramente porque a escola ela é herdeira da igreja.
a escola, como ela é hoje a escola pública, e mesmo os parâmetros curriculares nacionais da escola particular também, ela descende da igreja, porque a igreja foi a primeira alfabetizadora. Vocês sabem, na história, que na Idade Média só quem estudava era quem ia estudar para ser padre. Depois de um tempo que a igreja abriu para as comunidades para estudar mais pessoas, né? Só que a igreja, por sua vez, copiou a disciplina dela dos exércitos. A disciplina da igreja, ela é copiada dos exércitos. Então, a fila, o cobrir com a mão no ombro do outro, o virar para a esquerda, virar para a direita, cantar hino, essas coisas todas vêm do exército. A igreja copia do exército, e vocês sabem, no exército pode ficar rindo? Tem gargalhada lá? Não tem. O exército é rígido. E na escola, a igreja também é rígida. Na igreja não se pode rir, né? Existe um mito na igreja que diz assim, né? Na Idade Média diziam assim, que falam que Jesus nunca riu, que para mim é uma grande mentira. Se Jesus existiu, ele riu muito, porque rir é gostoso, e rir é próprio do ser humano. Não existe ser humano que não ri. Se o ser humano não ri, ele tem a doença do riso, ele não, né, alguma doença ele tem, porque o riso, ele é prazeroso, ele pode ser espalhafatoso, ele pode ser outras coisas também, mas em princípio, ele é a necessidade fisiológica, a necessidade, o riso é uma necessidade. Então, mas eles diziam assim, se Jesus nunca riu, o riso não é de Deus. E se no reino animal também não tem nenhum animal que ri, por mais que tenha animais que guinchem, tem animais que chiem, tem animais que cacarejam, que muitas vezes lembram um riso, mas eles não riem. Né? Hoje, a ciência diz hoje que eles riem de outro jeito, né? Mas, em princípio, eu estou falando da Idade Média, que eles falavam que nenhum animal ri. Então, se o riso não era do reino de Deus e o riso não era do reino do animal, por que o ser humano ria? O ser humano ria porque o ser humano estava endemoniado. Porque o riso era do diabo, era isso que eles falavam. Isso vocês vão ver muito bem naquele filme, O Nome da Rosa. Né, O Nome da Rosa, um filme que é baseado no livro do Humberto Eco. Humberto Eco vai trabalhar exatamente sobre o fenômeno do riso na Idade Média, quando está saindo da Alta Idade Média, entrando na Baixa Idade Média, que é 1327, quando as ideias iluministas já estão se formando, né? Já teve aquele padre ferrado, como é o nome dele, o Tomás de Aquino, já tinha trabalhado o riso em sala de aula e falava que o riso era bom. E aí começa a vir as ideias de Cícero de novo, Aristóteles, que vai culminar no Iluminismo, que vai culminar na Revolução Francesa. Então, o riso ele tem um baita de como chama? De uma responsabilidade nisso tudo. O riso vai ter essa responsabilidade. E nesse filme ele mostra isso. Que Aristóteles escreveu um livro só sobre o riso, que foi perdido. E no filme esse livro está lá, e ele existe. É uma ficção muito boa, né? Mas, enfim, vamos continuar. O riso ele é mal entendido e ele é muito mal aplicado também. O riso é mal entendido, o riso é mal aplicado. Então, para o educador da pedagogia do palhaço utilizar o riso bem em sala de aula, ele também deve conhecer bem o riso. E conhecer bem o riso demanda também um processo psicológico profundo para entender o riso, né? Porque esse processo ele tem que ser contínuo e o processo de conhecer o riso, o próprio riso, também é um processo terapêutico, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo para vocês é o seguinte. Todo mundo aqui já contou piada, já ouviu piadas. Quantas e quais piadas que vocês ouviram eram homofóbicas, racistas, preconceituosas? E as pessoas riam disso. E nós mesmos muitas vezes nos pegamos rindo porque não pensamos direito e depois fomos pensar, nossa, essa piada é pesada, ela é pesada. Exatamente isso, gente. O riso em nós também mexe na nossa sombra. Quando a gente cutuca no riso, a gente cutuca na sombra. A gente vai buscar no nosso lado pior para rir de uma coisa. Né? Então, nós estamos pegando lá. Então, para a gente poder elaborar o nosso riso, nós temos que lapidá-lo, nós temos que limpar o nosso riso. Vamos buscar agora um riso inteligente. Não é mais o riso de rir da mulher, ou rir do preto, ou rir do que usa óculos, rir do gordo. Esse riso tem que ser extinto. Ele vai ficar no passado. O ser humano evolui buscando agora um novo riso. Então, por que o riso ele é delicado? Eu vou explicar agora exatamente por que o riso é um elemento tão delicado. O riso ele é um fenômeno, né? Um fenômeno, em primeiro lugar, o riso é ambivalente. Ambivalente. O riso talvez seja uma das únicas coisas no mundo que seja ambivalente. Ambivalente quer dizer uma coisa que tem as duas forças em si. O riso ele contém as duas forças nele mesmo.
Ele é como se fosse uma pilha. Ele tem um lado positivo e negativo nele mesmo. O riso ele pode ser jocoso, maldoso, sardônico, ele pode ser satânico, ele pode ser um riso destruidor, ele pode ser um riso de todo tipo. Mas também ele pode ser um riso maravilhoso, ele pode ser um riso salutar, ele pode ser um riso de libertação, ele pode ser um riso, como chamava Aristóteles, um riso eutrapélico, pode ser a eutrapelia, o riso da sagacidade, o riso bem colocado no lugar certo. Então, nós temos que saber trabalhar com riso em sala de aula, porque senão a molecada vai cair só no riso do lado negativo. É isso que eles fazem na escola. O que é o bullying? O bullying é juntar um grupinho para ir de outro. Isso. Então, o riso está entre eles já, só que ele está só num polo. Se o educador tem que puxar o outro polo e explicar para eles que esse polo não, mas nesse sim. E o meio também dá. No meio dá. Sócrates usava o meio. O caminho do meio. O meio é o seguinte, a ironia. O riso irônico é um riso que machuca. Mas tem momento que requer ele. Tem momento que ele é necessário. Então, você tem que saber usar. Então, você tem que saber entender a retórica do riso para saber usar o riso na hora certa, no lugar certo, a quantidade. Porque o riso tem isso. O quando, o quanto e o como. Né? Então, o riso ele tem essas coisas dele. Né? E, em segundo momento, o riso não é só ambivalente. O riso também é ambíguo. Ambíguo não é a mesma coisa que ambivalente. Ambivalente quer dizer que ele tem os dois polos nele mesmo. Só que ambíguo quer dizer que ele tem muitos significados. Ambíguo é uma coisa que não é... Um sinônimo só não serve. Tem que ter pelo menos uns 30 sinônimos. E o riso tem isso. Por isso que existe riso de nervoso, riso de medo, tem riso de desespero, depois tem riso de maldade, tem um riso da ironia. Eu estou falando só o lado ruim aqui, né? Ó, tem todo esse tipo de riso. Só que tem todo o outro lado também. Tem o riso terapêutico, né? Tem um riso que é para você poder, quando você está com dor, se você rir, você consegue escapar dele. Tem um riso que o Foucault vai falar, que é o riso enfrentador. O riso enfrentador do Foucault é o seguinte: o cara cai na tortura, ele é torturado, mas quando ele volta para a cela, ele gargalha, que esquece a dor e esquece, ele consegue enfrentar com o riso. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Já aconteceu com vocês estar numa discussão, é horrível isso, né? Mas vou dar um exemplo fictício, totalmente hipotético. Você vai discutir com alguém e aí você começa a gargalhar na cara da pessoa. E a pessoa não sabe do que você está rindo, ela vai ficar muito nervosa. Ela vai para cima de você, só porque aquele riso ela não está conseguindo compreender de onde está vindo. As professoras têm isso. A professora chega no meio dos alunos e fala assim: o que vocês estão rindo que eu quero rir também? Isso é muito legal, porque demonstra isso. Quando o riso não é compartilhado, ele está atacando alguém. Já aconteceu você estar no ônibus ou no trem e tem um pessoal lá no fundo e está gargalhando, aí você começa a passar a mão na nuca. Você fala: nossa, mano, estão rindo de mim, esses filha da puta. Desculpa a palavra, mas é isso que a gente pensa, que estão rindo da gente. Então, qual que é a proposta do riso? O riso tem que ser compartilhado. Se o riso não é compartilhado, ele está sendo bullying, já é o bullying aí, né? Então, ele tem que ser compartilhado. E temos que entender toda a ambiguidade do riso e temos que entender a ambivalência dele. A partir disso, você consegue. E é aqui que eu falo para vocês, ó. O riso na pedagogia do palhaço, ele tem 3 funções. O primeiro riso é de defesa. Nós nos defendemos com o riso, né? Segundo, quando a defesa não está funcionando, você ataca. Aí o riso serve para atacar também. E por último, e o mais interessante de todos, é o riso como deflagrador do pensamento sério. Quem vai falar desse riso é um professor da Universidade de Barcelona chamado Jorge La Roça. O Jorge La Roça, ele tem um elogio do riso, e ele vai falar exatamente do riso como deflagrador do pensamento sério, e do sério como deflagrador do riso. E aqui vai entrar algumas outras técnicas, né, que o riso é o primeiro, vocês vão entender onde que entra esse riso aí, no nosso trabalho, de emancipadores de almas, de emancipadores de mentes, como a gente vai entender em que lugar que a gente vai colocar esse riso como deflagrador do pensamento sério. A segunda técnica aqui chama-se a técnica do corpo jogador. O corpo jogador
é a apropriação crítica das potencialidades, das possibilidades do nosso próprio corpo, né? Então, isso aqui entrou também naquela primeiro mergulho. Lembra do primeiro mergulho, que é o do corpo do ator, atriz, do ator criador e da atriz criadora? Com a Renata não pegou, mas vai pegar depois. Lá eu falava que você vai desenvolver o trabalho do seu corpo, certo? E você vai aplicar aqui agora, o corpo jogador. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando os alunos, adolescentes ou mesmo crianças estão na sala de aula e entra alguém de fora que bateu, pediu licença para entrar e a professora deu licença, os alunos, eles medem o corpo daquela pessoa, eles têm uma capacidade de medir o jeito de andar, o jeito do passo, e eles sabem se aquela pessoa é professor ou professora ou não. Só pelo jeito que é o corpo. E quando chega alguém que não é professor, eles também sabem que não é, porque eles já têm essa capacidade de fazer essa medição corporal. Então, nós temos que ultrapassar isso através do corpo jogador, que são as potencialidades da nossa voz. Um professor, vocês sabem que a segunda causa que mais afasta professores da escola é a perda da voz. Professor e professora não é um profissional da voz. No entanto, eles têm que usar a voz profissionalmente todos os dias. Um cantor e uma cantora, eles utilizam a voz, eles são profissionais da voz, mas eles utilizam a voz deles profissionalmente 200 vezes menos do que um professor e uma professora. Um professor e a professora usa a voz 200 vezes mais que um cantor e uma cantora, no entanto, eles não são profissionais da voz. Então, eles têm que aprender a utilizar a voz profissionalmente, que é projetar a voz, ressonar a sua voz e também amplificar, sabe? Então, se eles souberem isso, trabalhar com as cordas vocais, fazer aquecimento, eles nunca vão ter problemas com a voz. Isso entra na questão do corpo jogador também. Outra coisa, respiração. A respiração do professor e da professora tem que ser tal ponto que ela busque sempre a tranquilidade. Porque ela tem que, ele e ela tem que aprender 100% o que é atenção. Somente quando você aprende 100% o que é atenção, você pode relaxar. Porque tem hora que você pensa que está relaxado, mas você não está. Você está tenso. E você só pode não ficar tenso quando você sabe o que é atenção. Tem hora que a gente está com o ombro assim, ó. Você fala, relaxa. Aí você, nossa, eu nem sabia que estava com o ombro levantado assim. E isso aqui é a primeira parte, gente. Aqui é a primeira parte. Mas é o joelho, os joelhos, o estômago, a próprio couro cabeludo. Se vocês forem perceber que as pessoas ficam carecas por tensão. É a tensão que deixa a pessoa careca. Porque ela fica tão tensionada que ela fecha os poros. Pode ver que o remédio hoje para quem fica careca é dilatador de poros. Quando dilata os poros, o cabelo começa a nascer de novo. Ou seja, a tensão, ela pega tudo da gente. Tudo, tudo. Então, a gente tem que aprender o que é tensão para aprender o que é relaxamento. Tem que tensionar para depois saber o que é estar relaxado. E se a gente não está relaxado, o pensamento não vem direito. Vocês já foram num lugar falar e você sabe tudo que você vai falar, às vezes você vai falar uma coisa para o seu companheiro ou para sua companheira. Chegar em casa, eu vou contar tudo, eu vou falar tudo, eu vou falar tudo aquilo que está engasgado aqui, eu vou falar. Quando chegar lá, você vai falar. O que foi? Aí esquece, você esquece. Esquece por quê? Porque a atenção também corta a relação com as 10 mil coisas aqui, ó. Nós temos uma relação com as 10 mil coisas, onde vem todas as palavras que você precisa. Através da intuição, você recebe tudo. Mas se tiver tenso, não recebe nada. Então, necessita isso. Então, as técnicas da respiração são importantes e as técnicas da meditação também. Então, aqui eu não vou dar nenhuma técnica, porque existem diversas técnicas de respiração, existem diversas técnicas de meditação. Eu tenho as minhas, né? Mas eu não sei se a minha vai servir para a Suelen, vai servir para a Renata, vai servir aqui. Ó, chegou aqui o Ricardo Gadelha, né? Ele também tem ele pode buscar as deles, né? As dele, enfim. Outra coisa que é importante no trabalho da pedagogia do palhaço no corpo jogador é a capoeira de Angola. Porque aqui entra uma coisa que nós temos que discutir. Quando eu falo corpo jogador, aí fala, nossa, um corpo jogador é um corpo que joga, um corpo que joga. E nós entendermos o sentido profundo do jogo, nós vamos entender assim, que a capoeira de Angola, ela te dá uma malemolência próximo do que o palhaço faz com o corpo dele.
que é um corpo infantilizado, é um corpo que cai, é um corpo que levanta, antes de cair já levantou, e aqui entra um monte de coisa. Então, a capoeira de Angola, além de ser uma coisa muito boa de condicionamento físico, existe também a tradição, os fundamentos dela, e existe uma coisa na capoeira que nós chamamos de mandinga. É importante que esse educador saiba o que é mandinga, porque ele tem que ter ela na sala de aula. A mandinga é uma coisa que é inefável também, ela não se explica. Mas quando você se depara com uma situação numênica, que nós temos que ter essas experiências numênicas. A experiência numênica, ela se dá quando você não consegue... Acontece uma coisa com você, acontece uma coisa assim que... meio arrebatadora. Acontece isso, por exemplo, com quem já tomou um ayahuasca, ou quem já participou de uma roda de capoeira. Por exemplo, quando você entra na roda, você sente uma experiência numênica que parece que você entra numa hipnose. Você entra numa coisa ali que você começa a jogar o que você não sabia jogar, você solta golpe que você não sabia que você sabia, você dá mortal, você nunca deu mortal, você vai fazendo uns negócios. E aquilo tem a ver com essa experiência numênica, né? E que nós temos que dividir com os alunos também. Todo aluno necessita ter uma experiência numênica. Mas, enfim, vamos seguir. A terceira técnica é a transgressão. E aqui é outra coisa muito legal, né? Vocês vão perguntar assim, mas como que nós podemos ser educadores e transgressores ao mesmo tempo, né? Se nós estamos ensinando bons modos às crianças e adolescentes, vai transgredir? Transgredir, porque quando a gente pensa em transgressão, a pessoa já pensa logo em marginal, robô. Não estamos falando disso. Nós não estamos falando disso, até porque nós somos vilipendiados em nossos direitos todos os dias. E se nós formos seguir na trilha certinha, nós estamos só como se estivesse boi indo para o matadouro. Então, em algum momento, nós temos que transgredir para quebrar esse ciclo. E nós só poderemos emancipar a nossa mente daquilo que eu falei lá no começo, né, desse efeito hipnótico da globalização e da individuação, que nós ficamos individualistas, só pensamos em nós, a pessoa pensa assim, eu só faço para os meus filhos, só faço para a minha família, porque é isso que fazem da gente, né? E quando a gente se emancipa disso, né, a gente vai ver que nós temos que transgredir para poder escaparmos desses dogmas tecnofascistas. Esses dogmas tecnofascistas, por exemplo, da indústria cultural, né, do próprio mundo que a gente vive. Nós estamos, às vezes, você fala, poxa, eu votei em tal pessoa, a pessoa me enganou, eu tô injuriado pra caramba, subiu o imposto, subiu o combustível, onde eu tô, não sei o quê. Então, se você tem a sala de aula e você sabe que você é o transformador daquelas vidas e que você precisa fazer a revolução, só se você transgredir. Você tem que transgredir, porque todos os dias chega lá a cartilha que você tem que dar. Aí você vai dar aquilo e fala, nossa, eu não acredito nisso que eu estou dando aqui, mas você tem que dar aquilo. Então, mas por que você faz aquilo? Você, em algum momento, tem que transgredir. Fala, não, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer que estou passando isso aqui, mas eu estou passando de outro jeito. Porque senão eu estou jogando as crianças na ribanceira. Eu mesmo, sozinho, já estou caindo na ribanceira enquanto profissional. Né? Então, eu preciso transgredir para não cair na ribanceira e tenho que transgredir para poder ajudar os meus alunos e alunas a não irem nesse matadouro. Porque senão as pessoas só viram consumidoras. Tem gente que fala assim, o que era a escravidão? A escravidão é a pessoa que trabalhava só pela comida e pela moradia. Ué, mas eu estou fazendo isso hoje em dia. Eu estou fazendo isso, meu salário só dá para pagar minha comida e meu aluguel. Então eu estou na escravidão. Não é isso, gente? Bem ou mal, a gente só faz isso. Então, se nós não transgredirmos para transformar essa realidade, a gente não consegue, né? E aqui entra muitas questões do artivista e do educador para a paz. Nesse momento, quando você é transgressor e transgressora, você vai trabalhar na sala de aula os conceitos de artivismo e de educadora para a paz. É aqui que entra a contação de histórias, é aqui que entra a questão de saber que a sua ação é sempre política. Um professor, ele tem que saber. Eu não estou falando de partidarismo, estou falando de política mesmo. Estou falando que nós somos seres políticos. E temos que ter isso em conta. Temos que saber tomar postura. E, por último, a última técnica. Então, a primeira foi o riso, corpo jogador, transgressão, e o quarto. Essas técnicas são próprias de palhaço. Vocês vão observar, os palhaços vão ser sempre transgressores. Os palhaços, eles são
eles transgridem tudo que é feito ali Então, isso faz as pessoas rir também, né? E a última técnica chama-se inversão. E a inversão, ela tem um pouco, ela parece um pouco com a transgressão, só que ela é um jogo. Você inverte as coisas através desse teu jogo, né? Então, é uma técnica, basicamente, de fugir dos engessamentos e fugir também das rotinas. Como eu disse para vocês, se a sua aula ela é rotineira, seu aluno e sua aluna não gostam da sua aula. Sua aula tem que ser como uma série da Netflix. Ela tem que ter sempre um gancho para todo mundo adorar ela. Então, você tem que saber começar ela de trás para frente. Você tem que inverter as situações para que aquilo pegue todo mundo de surpresa. Isso é a inversão. Então, a inversão também é um jogo. Então, nessa pedagogia, nós discutimos muito a questão do conceito jogo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, tanto que a gente estuda jogo. De todos os jogos que existem no mundo, eles são divididos em 4 formatos. Temos que acabar a aula já. Dividido em 4 tipos de jogos. O primeiro tipo de jogo são jogos agônicos. O jogo agom são jogos de competição. Nesse jogo, sempre vai ganhar quem está mais bem preparado. Por exemplo, no futebol. No futebol não existe ali. Quem está melhor vai ganhar, né? Segunda coisa, os jogos de aleia. Jogos aleia são jogos aleatórios. Por isso que vem essa palavra aleatório, vem de aleia, que significa sorte ou azar. Sorte ou azar. Por exemplo, os cassinos. Nos cassinos você pode se preparar a vida inteira. Você vai no cassino, você perde todo o seu dinheiro ou você ganha. Porque ali é a sorte. Jogo do bicho, loteria, tudo isso é jogo aleia. Depois temos jogos de mimicry. Mimicry são os jogos de faz de conta. As crianças adoram brincar de médico, brincar de casinha, brincar de bombeiro, porque aí eles criam personagens, né? Então o teatro é isso, o teatro é mimicry, o circo é mimicry, né? E por último temos jogos de Inlix. Inlix são jogos de vertigem, são jogos que dá aquele medo, aquele frio na barriga, né? Você já teve aquele jogo de criança que é o currupio, que elas colocam os pés assim, e deita o corpo para trás, segura a mão e começa a girar. Quem soltar da mão vai cair lá longe. Isso é muito legal. Isso. Pular corda tem vertigem, né? Que mais? Balança, aqueles balanços que a criança balança tem vertigem, a gangorra, e todos os jogos do Hopi Hari são de vertigem. Tudo que tem no Hopi Hari é jogo de vertigem. Então, esses 4 formam todos os jogos do mundo. Mas você fala, mas qual é a diferença disso para um jogo de prato? Minha mãe tem um jogo de pano de prato. Existe também aí uma parecença com o que é jogo e aquele jogo de copo, jogo de prato, jogo de fronha, também tem a ver. E nós temos que entender isso. O conceito de jogo ele é muito profundo. E o jogo ele parece um pouco com a vertigem mesmo. Porque quando a gente joga, nós saímos do tempo comum. Pode ver quando nosso pai jogava carteado, minha mãe fala, meu, seu pai tá 2 dias lá jogando. Ô pai, minha mãe falou que está 2 dias jogando. Eu falei, nossa, para mim passou 1 hora só. E a molecada no videogame também. Fica sem comer, sem beber, sem nada, porque o tempo e o espaço entrou em outro lugar. Você vai para o não lugar. Você vai para o não lugar. Então, nós temos que saber fazer essa experiência na aula, para que os alunos não vejam a hora passar e sintam-se no não lugar. Muita coisa, gente, eu falei. E aqui eu encerro, então. Essas são as técnicas básicas, as 4 que usam em sala de aula, mas depois tem as outras 5 de formação. Espero que vocês tenham gostado. A Renata fala aqui, ó, 5 mergulhos, é isso mesmo, Renata, 5 mergulhos. Ator criador, atriz criadora, identificar em si próprios efeitos da globalização, alienação. O arteiro e arteira já é consciente, mergulhar nas artes plásticas, né? Existe a construção de adereços, né? Como as macromáscaras, as nanomáscaras. O atuador, atuadora, que é o encontro com o palhaço pessoal, que é o encontro com a nossa sombra para trazer esse palhaço. Depois o artivista, que é reconhecer que todos os atos do educador e da educadora são atos políticos e saber que nós estamos ali para transformar. Nós não estamos ali para receber um salário e como qualquer outro emprego. O emprego do professor, da professora, é um emprego de transformador de vidas. Ele tem que saber isso. E a primeira vida que tem que ser transformada é a dele. Se ele não puder transformar a dele, né? Enfim. E, por último, o educador para a paz, que é a união de todo o aprendizado, que é a compreensão do sentido último da arte e da educação. Dentro da pedagogia do palhaço, a arte e a educação ela só serve como ferramenta de transformação de vidas.
Ela não serve para ficar rico, não serve para ter ego, não serve para comer de graça em algum lugar, ser reconhecido. Não. Isso é glamour, isso é ego, isso é próprio do ser humano, está dentro das paixões inferiores. Isso é um vício. Ego é vício, orgulho é vício, e vício também é se sentir gostosinho. Se sentir gostosinho, se sentir bem visto, se sentir... Tanto que as pessoas que são celebridades, elas enjoam disso, elas odeiam que as pessoas vão encher o saco delas, porque elas já não querem mais isso. Porque isso é horrível, na verdade, ser reconhecido o tempo todo, em todo lugar. O negócio é trabalhar na surdina e transformar o mundo. É isso, gente. Queria ouvir alguma coisa de vocês aí para a gente encerrar. O mais legal de tudo é que vai ficar gravado, vocês podem estar vendo sempre aí, podem estar revisitando esse encontro e revendo, né? Porque eu acho que foi muitos conceitos, talvez agora aqui nesse momento, passei para vocês. É que nem eu falei, é uma pesquisa de 21 anos e ela continua, né? Ela continua, não está pronta ainda. Então, cada um de vocês que tem uma arte diferente que eu não falei, está sempre alimentando essa pedagogia do palhaço. Né? E o importante é ter essa intenção de que nós estamos para transformar vidas, né? E que nós temos que saber que cada aula, na verdade, é um encontro. A matéria é o menos importante. Eu vou dar uma dica de livro para vocês, então, já que está todo mundo aí, eu queria dar uma dica de livro. O nome do livro chama-se Professores para quê? A minha dica é essa. Professores para quê? É uma interrogação. Para uma pedagogia da pedagogia. Procure esse livro. O nome do autor é Georges Gusdorff. Georges Gusdorff, ele foi professor nada menos do que de Foucault e professor de Sartre. Esse cara que ninguém conhece foi professor desses filósofos tão famosos aí. Então é isso, galera. Eu fico muito feliz que vocês tenham estado aqui comigo. Espero que vocês possam entrar em contato. Como eu falei aqui, o nome do meu canal é Marco Guerrinildo, meu canal. No meu Instagram é Marco Guerra Insta. Ah, eu não falei do curso que eu vou lançar. O curso que eu vou lançar é aqui. Deixa eu ver aqui. Enfim, eu tô gravando 21 aulas para um curso. Ele se chama O Riso e o Bom Humor como Terapia Diária. O riso e o bom humor como terapia diária. Então, são 12 aulas sobre o riso. Então, eu vou ensinar tudo sobre aquilo que eu falei da ambiguidade, da ambivalência, dos significados do riso. Eu vou trazer todos os filósofos que abordaram o riso como matéria filosófica. E depois, as últimas 9 aulas são sobre o bom humor. Né? Como saber trabalhar o bom humor e como saber trabalhar o riso no seu discurso. Então, quem trabalha com discurso, que é vendedor, vendedora, professor, professora, ou trabalha como diretor de uma associação, precisa falar em público, tem que saber usar o discurso. Esse discurso tem que ser temperado, e o tempero é o riso que dá. Né? Aquilo que eu falei, para as pessoas engajarem, elas têm que rir um pouco, tem que saber colocar aquela piadinha gostosa, no tempo certo, no lugar certo, sem tá depreciando nenhuma minoria, um riso sagaz e inteligente. Né? Então, tem esse curso aí, ele não saiu ainda, mas no meu Instagram ele vai sair em algumas gotinhas ali homeopáticas e vocês vão ficar sabendo. Se tiver interesse, então, né, me sigam lá e entrem no meu canal. No meu canal tem algumas coisas gratuitas lá. Tem um curso de bonecos, inclusive, gratuito. Se alguém quiser fazer boneco mamulengo, lá tem um curso gratuito. Tem um documentário sobre a pedagogia do palhaço também na Fundação Casa. Então, eu vou escrever aqui no chat, deixa eu ver. Ok, coloquei aí, chama Marco Guerrinildo. Alguém já entrou aqui com o YouTube. Acho que é o Renan. Já achou o negócio, ó. Deixa eu ver, abre. Ah, é isso mesmo. Tá aí, ó. Fala das artes híbridas, né? Das artes híbridas, essas coisas. Gente, alguém queria falar alguma coisa para a gente encerrar? Falar uma palavra só, uma palavra que define todo o nosso encontro de hoje? Vou começar com a Adriana. Adriana, fala só uma palavra. Só uma palavra? Tem muitas palavras para falar. Ah, então fala Olha, se você quiser. Eu gostei muito, assim, eu não sou artista, eu não sou palhaça, mas eu gostaria muito de ser, mas de qualquer forma, assim, corrobora isso que você falou, né?
como eu disse para você, eu sou professora de física, ninguém quer aprender física nos seus físicos, tá? E os matemáticos. Então, realmente, você trazer a arte, trazer algo de inusitado para dentro da sala de aula faz muita diferença, né? Então, assim, e várias outras coisas que você colocou que me chamaram muita atenção, como, por exemplo, as pessoas não querem trabalhar com adolescente. Eu trabalhei com adolescente praticamente amarrada, entre muitas aspas, me forçaram a dar aula para adolescente, e realmente é um negócio que eu tinha medo. Eu tinha medo, não queria, e de repente eu descobri que eles estão brincando, né? Eu não sabia que eles estavam brincando, não sabia o que era um adolescente. Então, assim, eu falei, nossa, então é isso mesmo. Então, você tem que pegar o gancho no olhar, buscar alguma coisa, né? Mas, assim, tudo que eu faço é tateando. Então, eu acho que você... Nossa, foi muito, muito bom, assim, essa sua exposição, tá? Agradeço bastante. Poderia falar horas, mas vou ficar quietinha, porque tem muito mais gente para falar. Obrigadão. Nada. Fala você, Renan. 2 palavras. Vai, Corinthians, não tô brincando. Tem jogo daqui a pouco. Eu não sou também. Meu terapeuta falou para eu ir atrás de clown, essas coisas, porque ele falou que eu tinha questões com ambientes formais e intelectualizados. Ele falou para eu ir para o clown, que é uma terapia que usava capoeira Angola, corporalidade, muitos jogos teatrais também. E é isso. Estou Tem indo um curso atrás. do Ricardo Gadelha. O Ricardo Gadelha dá um curso aí de palhaço também. Você não, o Ricardo Gadelha dá um curso no Instagram, não, Ricardo? Salve, Marco. Boa noite, dá licença. Sim, sim, eu tenho aí um trabalho de palhaçaria muito bom te ouvir, cara. Eu agradeço muito. Cheguei com a câmera desligada, que a gente estava aqui numa rotina dentro de casa, mas estava aqui no espaço de escuta, né, no lugar de te ouvir e te conhecer pessoalmente. Muito lindo, muito, muito feliz aí de te ouvir. Agradecido pela Então partilha. você tá aí desde o começo, então. Começo, acho que não. Eu entrei, era umas 4h30, 4h40, alguma coisa assim. Maravilha. Maravilha. Nossa, muito inspirador, muito legal. Agradecido por tanta referência, tanta riqueza e a tua figura, assim. Para mim, uma palavra que se pediu uma palavra para Adriana, né? Para mim, uma palavra que veio é brincadeira, né? Quando você fala dos diferentes modalidades de jogo, na minha abordagem, né? Eu tenho um trabalho muito próximo de você, assim, é muito legal ouvir, que chama Pedagogia do Riso. Sim. E eu falo do espanto, né? E você de alguma forma falou do espanto de um outro jeito, assim, que é esse que nos engaja, eu acho que é o que a gente sente quando a gente nasce ou quando a gente morre, né? É o êxtase, é o transe. É a ocitocina, né? Exato. Quem já viu alguém nascer, assim, quem já viu alguém morrer, eu acho que é um espanto, é um tumulto. Você falou da ayahuasca, né? É um transe, é uma coisa de muito vulnerável e muito poderoso ao mesmo tempo, que a brincadeira tem, que o jogo tem, que a dança tem, que a capoeira de Angola tem. Foi muito bom. Minha menorzinha está começando a fazer capoeira, né, Serena? Está começando na capoeira. Eu me emociono, assim, de te ouvir e ser um eco disso, né? Eu acho que você falou do reino das mil ideias, né? Tem uma egrégora aí. E eu acho que a gente está vivendo esse momento do palhaço. Eu sou palhaço, né? Assim, já tem uns 20 anos, tá? Um trabalho nessa área, né, do teatro. E eu acho que os palhaços estão entrando para as escolas de vez, né? Teve um caminho aí percorrido nos últimos 20 anos, assim, que antes não tinha, assim. E eu acho muito feliz esse encontro da educação com a palhaçaria, assim. Então, só celebro, agradecido, valeu. Tá joia, a gente agradece também a sua presença. Vamos ouvir aqui agora a Suelen, ou alguém quer falar? A Renata, pode falar, Renata, já abriu o seu? Eu queria agradecer também, Marco, assim, muito inspirador, assim, sua fala. E eu sou palhaça também há 20 anos, 21 anos. Eu comecei em 2000, na época que eu fazia cênicas aí na USP. E eu me encantei, assim, né? Eu continuei como atriz, na verdade, a princípio, mas sempre fui fazer curso de palhaço. E em 2012 eu comecei a dar aula também, em um método que eu misturo com autoconhecimento, que foi num grupo terapêutico que eu fui dar essa aula de clown.
E aí eu chamo de Florescer do Clown. E eu vou dar uma oficina também a semana que vem aqui no Circusp, modos de olhar a palhaçaria, modos de olhar a vida através da palhaçaria. Vou estar dando dia 26 e 28. Tem 5 vagas, estava esgotado, já abri mais 5 aí, vai ter mais 5 vagas. Olha aí, Renan, entra na oficina dela, Renan, você está precisando. Todos nós estamos precisando. A Adriana também pode estar bem-vinda, né? A Suelen. Eu fiz uma formação como arteterapeuta junguiana, né? E aí, então, agora realmente estou assumindo, assim, o clown mais terapêutico mesmo, né? Eu fazia intuitivamente, de certa forma, porque eu tinha incursões minhas, assim, por terapias, né? Então, acabava sendo terapêutico, mas eu uso técnicas de palhaçaria, que eu aprendi nos cursos, enfim, que eu pratiquei. Mas muito legal, assim, Renan, te ouvir falar também, porque eu gosto também de aprofundar na teoria, né? Assim, então, eu adorei a sua aula, vou ouvir de novo. E eu fiz um mestrado também na Unicamp sobre o clown como imagem arquetípica e processo de transformação de si. Orientação de uma junguiana. Enfim, então eu gosto de estudar também, né? Pensar sobre o palhaço. Adorei. Que legal, Renata. É muito bom. Muito obrigado pela sua presença, pela sua fala. Vamos ouvir agora aqui o Guga Batoco. É dia 26, né? Desculpa, Guga, da Renata, dia 26, é isso? Vai ser 26 e 28, das 10 da meio-dia. Eu coloco aqui. É lá no link de inscrição. Maravilha. A palavra é revolucionário, né? Revolucionário, essa sua forma de pedagogia é o que o mundo está precisando para a gente ter uma humanidade mais honesta e justa, né? E mais acolhedora. Obrigado, mestre. Valeu mesmo. Valeu, Guga. Obrigado. Vamos ouvir agora a Suelen. A minha palavra é reencantamento, né? Porque, tipo, eu estava conversando eu sou da Escola de Palhaços, né? Da Andréa Macera. Então, eu estava conversando com uma aluna de lá e eu falando dessa questão né? Que você falou de entrar no eu até anotei, entrar no seu além do seu subconsciente, né? E ver aquelas coisas que você quer esconder e tudo mais. Ela não é por aí, é por outro mecanismos. Aí mas eu acho que é por aí. Aí você falou, tá vendo, é por aí. Isso é uma questão, mas cada professor tem o seu método, né? Ela deve ter o método dela, não desmereço, né? Não estou dizendo também que o meu é o mais verdadeiro, né? Enfim, mas dentro desse não é nenhum método da escola. Essa pessoa específica que estava falando isso. E eu falando, não, mas não, só que eu não sabia contextualizar ou até falar como é. Para mim, tem que ser por esse viés. E aí você falou. Eu até anotei para falar para a pessoa. Mas é isso. Foi só encantamento, assim, só querendo abrir a cabeça e botar tudo assim para confirmar tudo que eu já tinha como um princípio mesmo. Sim. E é muito bom a gente ouvir pessoas apaixonadas pelo que faz, né? Muito bom. Sim. Então, para mim, é um reencantamento, porque encantada eu já sou, né? Aí reencantei. Obrigado. Suélia, você falou uma coisa que o Bergson fala muito, né? O Bergson ele escreveu sobre o riso. O Henry Bergson é um filósofo, né? E você falou que você já sabia. E o Bergson vai dizer que a melhor metodologia de aprender as coisas é o método intuitivo, que ele fala que a academia não aceita isso ainda hoje, mas que no futuro vai ser dessa forma. Que tudo está na gente. Então, através da intuição, você aprende as coisas, né? Então, é isso. No fundo, você sabia já o caminho aí. Maravilha. Vamos ver a Carla aí, Carla. E a Renata, e a oficina da Renata, eu já estou inscrita. Ah, que maravilha. Que bacana. Vamos lá, Carla. Depois eu vou falar sobre a programação completa aqui. Acho que eu não tenho uma palavra só, assim. Eu acho que uma coisa para mim de palhaça é a permissão, que eu penso muito como palhaça, como mãe, né? Eu acho que a permissão para errar é muito legal. É muito bom ter permissão para errar. E eu acho que falta muito isso. Como eu trabalho mais com o público infantil,
Acho que está faltando muito, né? Dar essa permissão para que a criança erre, né? Ou até na convivência com os meus filhos aqui dentro de casa. Então, acho que uma das coisas que, quando fala de pedagogia e quando fala de palhaço junto, uma das primeiras coisas que me vem na cabeça é permitir o erro, assim. E aí, por isso que eu até perguntei da questão da avaliação, né? Aham. Então, aí você gostou do que eu falei ou não? Porque tem gente que fala, não, a avaliação é obrigatória, tem que ter. E eu falo, não, eu não. Se fosse uma escola minha, não teria avaliação. A avaliação se dá no dia a dia. Não, eu concordo com você. E até no sentido assim, como eu trabalho com aula de circo, como eu não trabalho dando aula até a obrigatoriedade de montar um espetáculo, fazer a apresentação, que a gente tem muito em projeto social ou quando trabalha para a Secretaria de Cultura, ela me incomoda. Essa obrigatoriedade de você mostrar algum resultado, né? Maravilha, cara. Então, eu queria só chamar a atenção para vocês aqui de que a programação começa hoje, vai até o dia 29, são 11 dias de programação. Eu nem tenho ela inteira aqui, porque agora tem um lado B também que nós colocamos, né? Que tem uma outra programação. Eu queria chamar a atenção para as mesas de debate, que eu vou fazer a mediação de algumas mesas, né? Então, a nossa primeira mesa vai ser Circo, Universidade e Extensão, com o Marco Bortoleto, que é da Unicamp, né? A Emília Silva, que foi professora da UERJ, do Rio de Janeiro, e o Mário... Não, Mário Bolognese não está. Mário Bolognese foi convidado, mas ele não vai poder, no lugar dele vai estar a Alice Viveiro de Castro. Né? Depois teremos aqui a próxima mesa que eu vou estar junto, vai ser a mesa Palhaço, Psicanálise e Educação, com o professor do Instituto de Psicologia da USP, o Christian Dunker, né? E o parceiro dele que escreveram um livro junto, Psicanalista e o Palhaço, que é o Cláudio Tebas. Palhaço Cláudio Tebas. Os dois fizeram um livro aí que está vendendo muito, que chama O Palhaço. Perdível essa mesa, hein? Hã? Pois é. E aí depois, na quarta-feira, eu vou ter também uma mesa que eu vou mediar, vai chamar Courofobia, Medo de Palhaço, Sombra e Arte, com a professora da ECA de Bufão, você deve ter conhecido, que é a Beth Lopes, e também o palhaço Klaus, que é o também chamado palhaço Mané, que na verdade é o Márcio Douglas, de Jacareí, que trabalha com aquele palhaço que anima festas de crianças. Vocês já viram? Ele é o desanimador de festas. É até difícil de ver os vídeos dele, que são censurados. Maravilhoso! Ele é maravilhoso! Então ele vai estar com a gente nessa mesa. E aí depois seguimos aí, né? Temos algumas mesas interessantes, as mesas de debate, mas também teremos várias oficinas interessantes, né? Nem vou falar todas aqui, porque todas não estão aqui no meu papel, porque entrou agora... Vocês podem ver lá no Instagram do Circusp, lá tem a programação completa. Né? Inclusive, Marco, essas mesas que você está mencionando aí, a gente vai poder entrar, participar via YouTube, é isso? Sim, com certeza. Todo mundo pode participar do chat. Circo no Beco, não é isso? Hã? É no Circo no Beco? O Pri, a Pri tá aqui, a Cris tá aqui, o pessoal que tá streamando. É isso mesmo, né? Vai ser no canal do Circo no Beco? Isso mesmo. Hoje vai ser pelo Circo no Beco, mas na próxima semana vai ser pelo canal do... Na próxima semana não, amanhã, pelo Circusp mesmo. É um canal novo do Circusp. Vão estar lá organizadas as palestras, todas as informações. É isso. O Circusp, ele tá irmão do Circo no Beco, porque o pessoal sempre esteve junto, né? Tem essa irmandade no circo aí. Então, o Circo no Beco já tá com o canal já faz um tempo. Tá o Lúcio aí, que é do Circusp, e ao mesmo tempo o Lúcio hoje que tá tocando os trabalhos do Circo no Beco, que tá completando 18 ou 19 anos, Lúcio? 19 anos. O Lúcio tá falando, mas não tá saindo a voz, só a boca dele mexendo. Aqui do fone. A gente tem 18 anos, faz 19 em março do ano que vem. Então, 2022, a gente faz 19. Tá emancipado já pode beber e ir para rave. E pode ser preso também. É a sua idade também, Lúcio? Oi? É a idade do Lúcio também. É a idade do Lúcio no Circo do Beco. Tá, todo mundo que vier a São Paulo.
Só para falar dos canais aí, a gente vai exibir pelos canais do Beco, que é Facebook, Twitch e YouTube, e vai exibir pelos canais do Circusp. Então, hoje, já sai no Face do Circusp, só não sai no YouTube. Quer dizer, talvez até saia, porque tem um tempo deles liberarem, né? E a gente pediu para liberar hoje, assim. E a partir de amanhã a gente já tem o YouTube do Coletivo Circusp também, já passando lá. Tá bom? Só isso, só para esclarecer. Isso aí, gente. Então, Lucião, Cris, Pri, eu queria mandar um beijo para todos aqui. Estou muito agradecido da presença de vocês. Acho que foi uma conversa agradável, né? Eu sou, como chama, é difícil para eu mesmo falar sobre isso, então eu gosto muito do feedback, né? Porque se eu falar, eu vou estar fugindo da modéstia que eu pretendo pregar. Eu sou egoísta, sou orgulhoso, sou cheio de defeitos, mas acho que quando a gente assume isso, já é um caminho para a gente poder melhorar, né? Então, eu coloco a arte como uma grande terapia mesmo, e não acho que é só a arte também, acho que existem vários caminhos. Então, se esse é meu caminho, eu falo dele. Mas eu acho que pela física também, viu, Adriana? Eu acho que o Renan também, o Renan estuda o quê, Renan? Eu acabei de me formar depois de 9 anos na USP em gestão de políticas públicas. Olha aí, gestão de políticas. Precisamos disso, né, cara? O circo, a arte, ela precisa de políticas públicas para funcionar entre a criançada e os adolescentes nas áreas de vulnerabilidade. Então, eu acredito que todas as profissões elas são necessárias para o planeta fluir, para as coisas acontecer, né? Então, eu só acho que a arte, todo mundo precisa dela. A arte é um cimento, ela é uma argamassa que todo mundo precisa para poder tocar suas vidas e poder entrar no mundo imaginário, essas experiências numéricas que a gente precisa muito, né? Nem todo mundo vai ter coragem de ir lá tomar um santo daime, ou tomar uma ayahuasca, ou encontrar isso na literatura. Então, às vezes, assistindo uma obra de arte, ou um filme, um cinema, ou mesmo um palhaço, às vezes desperta isso na pessoa, né? O palhaço ele é muito mal visto, né? Talvez quem é palhaço aqui sabe. Eu já fui em lugar que tinha um malabarista que jogava 7 bolinhas e falou, pô, eu jogo 7 bolinhas, o palhaço não faz porcaria nenhuma, como é que o povo aplaude ele e não aplaude a mim? Eu falei, poxa, amigo, você não consegue enxergar o que tem, então, um palhaço, né? O palhaço, ele tem uma coisa, uma aura, né? Então, é isso que ele está trabalhando. E ele tá... O único artista do circo que trabalha com a emoção é o palhaço. O resto das outras pessoas trabalha só com o virtuoso. Você vê um malabarista dar 10 piruetas no ar e cair de novo, você fica impressionado, mas você não se emociona para querer ver aquilo pra caramba, né? Então é isso. Enfim, agradeço a todos, um beijo grande e Cris, Pri, posso sair da sala? Vocês fecham aí? Sim, gratidão a todos. A gente vai mandando Grato. as divulgações lá pelo Instagram também, acompanhem, @Coletivo Circusp, e até mais tarde, e amanhã tem mais oficina. Hoje tem abertura oficial às 19 horas. Eu vou estar lá com eles também, de novo. A gente vai fazer a abertura, vai ter a fala de alguns convidados. Vamos fazer uma baguncinha aí mais tarde. Soltar fogos, jogar as claves pro ar. Beijo, gente. Muita alegria. Beijo, E às Guerra. 20 Beijo, horas... Lu. E às 20 horas teremos TV CNB Especial Circusp, tá bom? Onde a gente também vai continuar a bagunça a partir das 8. TV CNB é a TV Circo no Beco, que vai falar do Circusp hoje. Então você pode encerrar aí, Lulu. Vamos encerrar. Boa noite, gente. Muito agradecido. Valeu, Marco. Valeu, galera. Valeu, Obrigada, Gabriel. boa Até noite. mais, querido. Valeu, Lúcio. Tchau. Abraço. Tchau, gente. Parou a gravação? Pode parar a gravação já, gente. Tchau, Roseli. Até mais, querida. Muito obrigado. Você para aí, Pri? Fiquei só eu e vocês, amigos. O que vocês acharam? Foi bacana, pessoal? Quem que tá ali no outro? Qual outro? Como que para a gravação disso daqui? Live Meeting. Aí eu saio, não é isso? Ó, eu não sei. Quem começou a gravar foi quem? Foi a Pri. Boa Meeting tarde, Information. Guerra. Oi? Ah, tá.
Marquinhos está aqui, boa tarde. Ô, Marquinhos, você estava aí assistindo, não falou nada, meu irmão? Eu cheguei aqui agora. Eu vou dar um apoio aqui, mas vamos inteirar tudo aí. Viva a pedagogia do palhaço. Ô, malandro, viva o Circuspe, viva o Circo no Beco, viva essa nossa parceria que é muito importante. Ó, eu não sei o que eu fiz aqui, mas... Stop. Olha lá, ele continua gravando. Eu não sei fazer. Então, se sair, vai perder, hein? Não, porque... Deixa eu ver. File will be converted to MP4 in 2015. Ele está falando aqui, ó, que tá gravando ainda, mano. Já gravado. Depois a gente pode fazer fazer uma edição, né? Agora tem que aprender aqui como é que faz para parar de gravar, para salvar. Depois que para de gravar, ele fica salvando, ele salva, né? Ele está salvando aqui. Deixa eu perguntar para a Pri. Ah, stop vídeo aqui, ó. Ó, parei. Ah, não, só minha câmera que desligou. Ô, Cadu, como que para de gravar o Zoom aqui? Uai, ele vai ter que cortar essa parte. Mas tudo bem, né? Mas ele está salvando, né? Em algum lugar. Você consegue pegar o que salvou. Não, ó, ele está salvando aqui, ó. Eu pus ele para salvar no computador, mas ele vai salvar tudo, entendeu? Então, espera ele acabar de salvar e antes desliga a sala, fecha a sala e para de funcionar. Eu acho que é isso. Mas geralmente o Zoom ele tem uma hora que para, mas quem abriu a sala que pode fazer isso? Acho que é a Cris. Deixa eu falar com a Cris, então. Então, eu tô caindo fora, vou tomar um café agora, mais tarde a gente se encontra, valeu? Tá bom. Ô, Cris, como que para de gravar o negócio aqui? Eu não sei parar de gravar. Ô, caralho. Ai, não posso gravar, caralho. Mano, eu não aguento mais esse celular. Oh, caramba, gente. Ai, meu celular, para, não aguento mais você. Tem umas coisas para